E aí pessoal, tudo bem? Seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo. Hoje vamos falar um pouco sobre a triste verdade sobre Bear Grylls. Esse vídeo é quase um react que eu vou estar fazendo do canal JJ. É um canal de mais de 400 mil inscritos. O que ele fala sobre mistérios da internet, bizarrice, curiosidades, animações. Não é um canal que faz o meu estilo, eu estava olhando, como você pode ver. É um canal bem diferente, mas ele tem um vídeo que me foi apresentado pelo YouTube para mim, que é esse daqui, a triste verdade sobre Bear Grylls. Então nós vamos comentar um pouco isso daqui, sobre o que ele fala, né? Que ele fala que é fake, e eu quero compartilhar com vocês o que eu acho também. Tá? Se é verdade, se é mentira, quero acrescentar, posso fazer uma defesa. Aí depois vocês veem se eu estou puxando o saco, se eu estou fazendo react mesmo. Não sei fazer esse tipo de react. Dependendo do canal também, pode ser que eu receba um bloco. Então eu vou estar colocando aqui, transcrevi as falas que ele fez. Vou seguir um roteirinho porque ele vai falando várias coisas, então eu vou colocar e vou seguindo esse roteiro, beleza? Então, você já sabe do que eu vou falar, me acompanha aí. Olá pessoal, seja bem-vindo, eu me chamo Marcelo, sou conhecido como Águia Caolha e você está no canal Águia Caolha Extreme, e aqui nesse canal a gente fala sobre temas ligados à preparação e à sobrevivência, com dicas de sobrevivência. E não tem nada mais icônico do que falar sobre pessoas que falaram sobre sobrevivência, que é o caso de Bear Grylls. E existe muitas coisas que rondam a vida dele, né? Tem documentários falando que muitas das ações eram falsas, ele encenava situações, que o cara não é um nada, mas ele fez parte de boa parte, ainda faz de boa parte da maioria dos sobrevivencialistas. Compra a faca dele, livros, é um dos autores com maior quantidade de livros escritos no mundo. Então assim, eu acho que é bacana falar, principalmente eu sou um preparador, sou um sobrevivencialista e já consumi livro, faca desse sujeito, né, do Bear Grylls. Então quero aí compartilhar com vocês um pouquinho desse vídeo aí com vocês, tá? Pra gente ver se realmente é tudo isso ou não. Bom, eu vou estar seguindo uma colinha, então peço aí para você um pouquinho de paciência. Bom, são dois contrapontos aqui, logo no começo. Ele fala sobre a apresentação do documentos que são expostos, ex-funcionários que falam que a grande parte dos programas eram roteirizadas. Então, eu fiz um resumo aqui da primeira parte e da segunda parte, e aí eu vou comentar sobre isso. Então a primeira parte ele fala o seguinte, que depois da apresentação de quem é Bear Grylls e de qual programa ele mostra que foi recentemente apresentado alguns documentos ao público que revelam que o programa pode ser falso, apesar de que Bear Grylls comeu muita coisa estranha ao longo de todos os episódios. Realmente uma das coisas mais bizarras. E outro ponto é que nem todas as localidades eram perigosas e que muitas cenas foram forçadas a criar uma situação, como no caso de que Grylls diz que está no meio do nada, mas as pessoas que visitaram o local que ele falou que era perigoso descobriram que havia uma estrada no local e muito bem movimentada, né? E essas e outras cenas, como a do leão atacando ele, como ele domando um cavalo selvagem, entre outras, né? São várias cenas que são impactantes para quem está assistindo essa série. Isso é verdade, tá? Isso é notório, que o programa é como qualquer outro reality show. Ele precisa fazer dinheiro, ele precisa ter patrocínio, ele precisa cobrir seus custos. Imagine ainda um programa em que vai em cada local mais exótico do que o outro, em que nada vai acontecer, nada vai surpreender.
né? As pessoas querem ação, as pessoas querem dramatização, as pessoas querem confusão ou coisas exóticas. No caso do Bear Grylls, ele descobriu que podia comer todo tipo de inseto, né? Todo tipo de inseto que fez sucesso. Você precisa de ter elementos para justamente um programa desse porte fazer ter continuidade. E a premissa do programa, logo depois da segunda temporada, ele mostra, né, que fala que as ações podem ser fabricadas para poder ensinar algo. Então, na primeira, como houve muita crítica, o pessoal se prontificou a querer continuar fazendo algo diferente e mostrando, ó, tem coisas aqui que foram fabricadas. Então você não está totalmente perdido, né? Tudo na TV é feito para entreter. Então, devemos ter em mente que todos os outros reality shows que são roteirizados, em grande maioria, eles são falsos. É entretenimento que às vezes podem parecer mais realistas que os outros. No meu ver, Bear Grylls, ele é um funcionário de um programa que tinha que fazer funcionar. E funcionou, porque todo mundo assiste ainda o programa dele, para ver o que ele vai comer de estranho, qual é a técnica, o que é que ele vai fazer de diferente. Outro ponto que ele colocou é que em muitas das críticas levantadas era sobre a alegação de que não viveu, permaneceu verdadeiramente na natureza durante as gravações de vários episódios, onde até mesmo dormia em hotéis, comia normalmente com a equipe e saindo um pouco daquele conceito central do programa, que é a luta do homem contra o ambiente selvagem e de isolamento. O meu contraponto aí é que, se for falar que ele saiu de seus princípios, eu falarei que boa parte de seus episódios possivelmente estavam roteirizados. E se a gente novamente listar todos os reality shows por aí, desde Hell Chickens, Irmãos à Obra, todos eles têm roteiro, muitos têm até mesmo atores pagos. E aí eu te pergunto, quem é o mais verdadeiro? Bear Grylls, que subiu num morro com uma corda feita de bambu, ou que pulou de um penhasco, ou o cara que dá um esporro na cozinha para um ator que estão em cena, que estão fazendo uma cena e o cara dá um esporro num cara que já está recebendo para isso. A gente sabe que todas as cenas, muitas vezes, até mesmo eu como criador de conteúdo, é difícil você fazer. Você acaba tendo que seguir um roteiro, você acaba tendo que ter um ponto central, uma ideia inicial para que você possa fazer algo. É difícil. A maioria dos canais, a maioria das pessoas, por mais que critiquem, elas gostam de ver desordem, bagunça, briga, ficar assustado, ficar emocionado. A TV ela tem que passar isso para as pessoas ficarem ligadas na TV, principalmente na era da internet que estamos hoje, em que o índice de tela ela diminui. Então, ficar na frente de um programa durante meia hora, uma hora, já tá muito complicado. Por mais que o programa possa ser encenado ou roteirizado, seguindo um padrão, muitas informações ao longo dos episódios, das temporadas, elas foram deixando valores de informação para sobrevivência. Quer algo mais verdadeiro que isso em relação a todos os reality shows que são baseados em fofoca? Você vai sobreviver fazendo fofoca? O que você acha? Qual é a sua opinião sobre isso? Você já assistiu os programas do Bear Grylls? Deixe aí nos comentários. Outro ponto levantado é sobre as técnicas estranhas que ele mostra nos programas, como de tomar a própria urina, e que tem que ser, e que as demonstrações dele são perigosas, não reais, e que muita gente desaconselha.
no qual até mesmo tem um episódio em que ele tira a água das fezes de um elefante, que possivelmente foi uma cena montada, só que ele tomou as fezes de um elefante. Ele pelo menos é corajoso, né? Mas é que esse tipo de ação, né, deixa muitos outros profissionais desconfortáveis, assim como o Survivorman, né, Leslie Stultz, no qual em uma de suas lives ele falou que isso era totalmente inviável, né? Bom, no caso da urina, eu tenho um ponto aqui interessante. Lembre-se que urina, esse tipo de situação é o último do último caso. Você não tem mais nada. Você não tem mais nada. Eu já falei isso aqui no canal algumas vezes. Tem certas ações ou técnicas que ela só vai se tornar ou ganhar um sentido quando você olhar para um lado e falar, não tenho mais nada. E agora? E o seu ímpeto de sobreviver, de passar adiante mais uma noite ou mais algumas horas, vai fazer você tomar medidas drásticas, né? E você não está se importando se vai fazer mal ou não, tá? Você vai pensar em sobreviver. Até o mesmo corpo, ele destrava o nojo, ele faz o nojo dormir para que você possa comer o que vier na sua frente. No caso da urina, há manuais que ensinam, tem manuais que não recomendam, mas é o último recurso. E se você vai morrer, se não fizer nada, pelo menos você tenta, já não tem mais nada para perder. E aí, né, o pessoal dramatiza isso. Mas veja só, no caso da urina, se eu falar para você que se tivesse um filtro sour ou fizesse uma pré-filtragem, resolveria o problema? Pois todas as impurezas seriam barradas na filtragem, certo? E se em vez de filtrada você não fervesse ela, né? Porque ela pode ser filtrada, ela pode ser aquecida para remover a amônia, que faz mal, juntamente com o sódio da urina, que também pode te ajudar a desidratar. Se você está em um ambiente que está com pouca água, se você tomar algo que tem sódio ou sais, pode te acarretar ainda mais a desidratação e você entrar em estado de falência. No entanto, se você retirar esses itens, a urina é composta de 99,9% de água. Então, você pode prolongar um pouquinho mais a sua vida. Agora veja só, esses dois casos. O menino que precisou beber urina para sobreviver é resgatado de escombros na Turquia. O adolescente estava com 94 horas entre os escombros dos terremotos. Sua mãe estava 3 dias sem falar, esperando que ele sobrevivesse. Olha lá, 10/2/2023. Então, Adnan Muhammad Korkut ficou preso nos destroços de um edifício na Turquia durante quase 3 dias. E o que ele fez? Enquanto estava nos escombros, o garoto conta que precisou beber a sua própria urina e comer flores que a mãe cultivava no apartamento, enquanto esteve soterrado. Então, de novo, bebi minhas próprias urina para sobreviver e sobrevivi graças ao meu Deus. Esperei vocês virem e vocês vieram. Graças a Deus, agradeço a todos. Olha só, ele bebeu urina e comeu
Ele comeu pétalas de flores. E temos mais um caso de 20/6/2023. Um idoso sobrevive 8 dias na mata bebendo urina e comendo cupim. Como agir em situações extremas? É seguro beber xixi? O homem sobreviveu comendo cupim, senhoras e senhores, cupim, e tomando a própria urina. Então, nesses dois casos, qual dá mais impacto e visualização? Tomar urina ou fazer esses processos que eu comentei com vocês? Está errado? Sim. Concordo com vocês, porque não é todo mundo que tem esclarecimento, não é todo mundo que tem conhecimento, e fazer uso das técnicas de maneira irresponsável pode prejudicar outras pessoas, né? Mas não é que está certo, não é que está errado, mas está sendo feito ali para entreter você, para te causar indignação, te causar comoção, né? E agora, dos vídeos que eu mostrei, das notícias que eu mostrei para vocês, em último caso, qual é o pior? Uma poça de água podre ou a urina? E essas notícias foram utilizadas técnicas de sobrevivência extrema. 8 dias no meio perdido na mata, o senhor comeu cupim e tomou urina. Um menino ficou preso nos escombros, tomou urina e comeu pétalas de flores. Foram utilizadas técnicas de sobrevivência extrema e o pessoal está vivo graças a isso. Não teve especialistas para falar que não podia fazer isso. Se tivesse, eles teriam morrido. Outro ponto negativo que o programa coloca é que Bear Grylls corria em todo tipo de terreno acidentado, perigoso, molhando-se desnecessariamente, onde mais uma vez as cenas eram fabricadas. Um programa de TV, uma série de TV que com certeza tinha, no caso do Bear Grylls, tinha tempo de locação nos locais de gravação, uso de helicóptero, extremamente caro ter helicóptero. Deixa claro que muitas situações realmente criadas para ensinar como sobreviver. E a maioria dos canais aqui de sobrevivência tenha por base um roteiro básico para mostrar algo. Eu mesmo já mostrei algo em que eu tive que encenar, montei 2, 3 vezes. No caso de armadilhas, não é toda hora que você está fazendo armadilhas. Eu faço caça, mas não consegui colocar um vídeo decente aqui no canal sobre isso. Teria que ser autorizado, teria que fazer 2, 3 pessoas filmando, né? Só que isso, imagine, no exemplo do caça ao javali, a segurança maior para quem está fazendo a gravação, porque eu vou estar colocando em risco as outras pessoas. Mexer com animal selvagem não é fácil, atirar principalmente também não é fácil. Então imagine a dificuldade que tinha, né? Mas eu sempre falo o seguinte: ele sempre ensinou técnicas né, de sobrevivência. É um dos programas que está há mais tempo no ar. É um programa para você assistir comendo pipoca e que você pode, de alguma maneira, aprender estando sentado no sofá. Esse programa marcou a infância de muita gente, a adolescência também. Acho que muitos canais de sobrevivência nasceram por causa do Bear Grylls e as pessoas criam, né? A TV faz essa transformação, né? Essa ilusão, mas é tudo entretenimento. Sim, que nós podemos utilizar técnicas de sobrevivência para sair de algumas situações que ele passou, mas eu me lembro muito bem de um meme, não sei se a maioria vai entender, do MacGyver. Achei aqui, ó. Tem um meme
da Mail Online de 2011. Olha só, 2011. Está dizendo o seguinte: o que aconteceu com suas habilidades, MacGyver? O ator Richard Dean Anderson parece sem noção quando seu carro quebra. O cara era conhecido como o Resolve Tudo. Ele era o MacGyver. Ele era o cara que conseguia, com um canivete suíço, fazer praticamente tudo. E justamente a quebra da realidade televisiva, o cara não sabia mexer nem no carro que quebrou. E em 2011 caiu minha ficha em relação a tudo isso. Programas. Você pode ter pessoas dando suporte para dizer, ó, você consegue fazer um Eternit utilizando ferrugem, isso, aquilo, alumínio, mas fazer aquilo acontecer é outra coisa. Então, nesse caso aqui, o MacGyver não soube consertar seu carro. Aqui o pessoal perplexo, com o capô do carro levantado, ele olhou para dentro para avaliar o problema, mas não conseguiu resolvê-lo. É lógico, é um ator. O MacGyver é um solucionador de problemas em sua famosa série de aventura, de ação e aventura, exibida de 85 a 95, conhecido por inventar soluções inteligentes para resolver o impossível. Então é isso que é um programa do Bear Grylls, de Bear Grylls. Você pode ter técnicas, você pode ter o conhecimento ali mostrado, mas nada mais é do que um seriado. E ele tem que ter roteirização, ele tem que ter adaptação, tem várias coisas, né? Mas o contraponto meu aqui é que entre o MacGyver e Bear Grylls, ele não é ator, ele não é só ator. Edward Michael Grylls, conhecido como Bear Grylls, é um ex-soldado do SAS, que é as tropas especiais britânicas do 21º Regimento. O cara tem conhecimento ferrado, muito forte. Ele é escritor, apresentador de televisão, montanhista, biólogo. Então ele ficou mundialmente famoso por apresentar o programa A Prova de Tudo, e também no pior dos casos. Mas ele já é um cara com habilidades de sobrevivência e que muitos sobrevivencialistas batem de novo, ganham views por reproduzir elas, tá? Eu mesmo. E olha só, como o cara não é somente um ator, ele sofreu um acidente sério de paraquedismo, onde ele fraturou a coluna em 3 partes, e logo após se recuperar, ele foi um dos alpinistas mais jovens a chegar ao cume do Monte Everest. O cara chegou lá, o cara tem bagagem, só que é lógico que muitas coisas, uma hora ou outra, vai sair errado, né? Para um cara que alcança 1.200.000 espectadores, leva estrelas de cinema para o meio do mato, ex-presidentes para a aventura. No seu último programa, ele levou o primeiro-ministro da Índia para o deserto e atingiu 3,6 bilhões, 3 bilhões e 600 mil visualizações de impressões. Imagina a equipe e a responsabilidade desse programa. Imagine o peso de patrocinadores, né? Então, finalizando, reitero que sim, que concordo que muita parte do programa ele era fabricado, então concordo com isso. Concordo que muitas vezes ele nem estava no meio do mato, dizendo que poderia estar. Aí ele poderia falar assim: hoje tô a fim de ficar nesse frio não, eu vou pro hotel. E aí no dia seguinte ele volta e faz a sua roteirização. Ele está seguindo um papel.
né? Mas não podemos deixar de dizer que ele é um excelente sobrevivencialista, é um aventureiro, é um cara que tem uma excelente noção de sobrevivência, que seu programa ensinou muito, desde técnicas e habilidades de sobrevivência, como identificar animais, plantas, como se portar em situações extremas, mostrava várias formas e estratégias de sobrevivência. Além disso, tudo isso regado a muita cena de pulos de helicóptero, cenas fodas de rapel, pulos em cachoeira, natação, enfim, acho o Bear Grylls um cara mais que uma fera. Mas eu nunca comeria o que ele come, nem a pau, né? Eu posso até abrir uma exceção para tomar urina. Se tiver aqui 800 likes nesse vídeo, eu tomarei urina fazendo os dois processos que eu citei acima, usando um filtro ou destilando ele através da fervura. Mas se tiver 800 likes, tá vendo como eu estou fabricando? Agora, se você clicar, é porque você vai querer ver eu tomando urina. Se no final das contas todo mundo gosta de ver o circo pegando fogo, certo? Então deixa aí os seus comentários do que você achou desse vídeo. Você pode ajudar o canal se inscrevendo para continuar recebendo mais notícias sobre técnicas de sobrevivência. É a minha primeira vez fazendo um react ou comentando sobre um vídeo de outro canal, então não sei se esse vídeo vai continuar ou não. Então deixo aí meus agradecimentos e, como diria Bear Grylls, coragem, bondade e nunca desista. Águia Caolha, desligando.